Santos contrata atacante vindo da Europa. João Pistelli, que já teve passagens pelas categorias de base do clube, assinou contrato para retornar ao Peixe. Ele é da mesma geração de Rodrigo e Yuri Alberto e foi campeão pelas categorias de base do Santos. CBF realizou o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense em partida que pode até mesmo contar com público no estádio. A CBF quer liberar a torcida nos estádios para a Copa do Brasil. Confira os detalhes do sorteio e do planejamento da CBF. Preparação para o clássico contra o Corinthians. Confira como o time de Fernando Diniz vem se preparando para enfrentar o rival na Vila Belmiro, em jogo que vale a busca para se aproximar da zona de classificação da Libertadores. E o Santos fechou parceria com o aplicativo OneFootball para distribuir conteúdos e dados originais na plataforma do aplicativo. E já vamos para as notícias, mas antes se inscreve no canal se ainda não for inscrito, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos. Deixa também o seu like no vídeo e só para avisar, se quiser conferir qualquer notícia aqui desse vídeo, é só ir no primeiro comentário fixado e todas as fontes vão estar lá para você conferir, beleza? Então vamos para as notícias. Santos contratou novo atacante que na verdade já havia passado pelo Santos. João Pistelli, que estava na Europa, assinou com o Peixe. O jogador é da mesma geração de Rodrigo, atualmente no Real Madrid, e Yuri Alberto, e foi campeão paulista sub-11 e sub-13 com o Santos. Com cidadania italiana, o jogador foi ainda cedo para a Europa e acabou nem atuando pelo profissional do Santos. Ainda em 2016, se transferiu para o Rio Ave, de Portugal. Pelo clube português, jogou até pelo sub-19 e chegou a ser campeão nas categorias de base do clube, inclusive sendo artilheiro. Depois disso, o jogador se transferiu para o Getafe, da Espanha, onde estava antes de assinar com o Santos. Um sonho realizado, um momento especial da minha carreira. Quando criança, passei pelo Santos e sempre sonhei em voltar para esse clube. Venho treinando forte desde fevereiro, minhas condições físicas estão em perfeito estado e não vejo a hora de estrear, disse o atacante. O contrato de João é de uma temporada, mas pode ser renovado depois a depender do desempenho do jogador. Inicialmente, ele deve passar por um período no time sub-23, considerada a categoria de base mais velha e última etapa antes do time profissional. Se conseguir um bom desempenho nessa fase de adaptação, pode acabar ganhando chances no time principal rapidamente. E aí, torcedor, gostou da chegada de João Pistelli ao Santos? Acha que ele pode ganhar oportunidades no ataque do time principal ou o elenco para você já está de bom tamanho? Deixa aí nos comentários se ele teria espaço no ataque. E se você acompanhou o futebol dele na Espanha, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ele. E a CBF realizou nesta sexta-feira o sorteio que definiu os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil. O Santos vai enfrentar o Atlético Paranaense com jogos de ida com mando do Atlético na Arena da Baixada e o jogo de volta com mando do Santos, deve acontecer na Vila Belmiro. Aí na tela estão aparecendo também os demais confrontos. O Grêmio pega o Flamengo em jogo importante para o Santos. Se o Peixe avançar pelo Furacão, pega o vencedor desse duelo na semifinal. Os outros jogos das quartas de final são São Paulo e Fortaleza e o Fluminense encara o Atlético Mineiro. E aí, torcedor, gostou do adversário do Santos? Claro que o Atlético Paranaense é um time perigoso e que merece muito respeito. Já foi campeão brasileiro e já venceu a Copa do Brasil também. Conta aí pra gente nos comentários o que você achou do adversário que o Peixe pegou. Se você acha que o Santos consegue avançar ou vai ter pedreira pelo caminho. Outra novidade revelada pela CBF para as quartas de final, além dos confrontos sorteados, foi a ideia de utilizar os jogos dessa fase da Copa do Brasil para retornar com o público nos estádios. Os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 24 de agosto e os de volta para a semana seguinte, e a entidade avalia a situação para ver como proceder com o retorno da torcida de forma presencial. Como a questão envolve liberação das autoridades sanitárias de cada estado onde serão realizados os jogos, a ideia é aguardar para ver como a situação deve estar nas datas mais próximas do evento. Também por esse fator de envolver as autoridades locais, para não gerar desequilíbrio e desigualdade, a CBF deve nivelar por baixo a capacidade de público para que nenhum time saia favorecido em relação ao outro no caso.
Isso significa que todos os estádios que receberão jogos devem ter o mesmo percentual da capacidade ocupada. E o Santos se prepara para enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro. O jogo é muito importante para o Santos, que inicia a rodada na 8ª posição do Brasileirão e busca se reaproximar da zona de classificação para a Libertadores, o chamado G6. A derrota para a Juazeirense na última quinta-feira já ficou para trás, e apesar do resultado ruim, duas coisas boas vieram da partida: a classificação e o descanso dos titulares. Os atletas que foram relacionados para esse último jogo foram liberados para a folga assim que a delegação chegou em Santos, mas devem voltar para a preparação nesse sábado. Marinho, que ficou de fora dos 2 últimos jogos, contra a Chapecoense quando cumpriu suspensão por acumular cartões amarelos e contra a Juazeirense devido a desconfortos musculares, já treinou normalmente e deve ir a campo sem problemas. O mais provável é que ele inicie jogando como titular e retome a posição no ataque do time. Resta saber qual dos outros 3 atacantes vai sair para a entrada de Marinho: Marcos Guilherme, Lucas Braga ou Marcos Leonardo. Diniz, inclusive, já usou o esquema de 3 atacantes sem centroavante fixo, com Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marinho. Resta saber se ele vai optar por utilizar novamente essa opção tática ou se irá preferir manter Marcos Leonardo, elogiado por ele em entrevistas recentes e mais cotado para assumir a posição deixada por Caio Jorge. Quem ainda é dúvida é o zagueiro Luiz Felipe. O zagueiro também teve problemas musculares e esteve de fora da última partida. Se tiver condições de jogo, ele deve retomar o lugar na zaga, mas se ainda não puder atuar, Wagner Leonardo, o Palha, é quem deve iniciar jogando ao lado de Kaique. Fora isso, o time não deve ter muitas novidades em relação ao que jogou contra a Chapecoense. O clássico entre Santos e Corinthians acontece domingo às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. E uma notícia interessante para quem gosta de futebol e costuma usar o aplicativo OneFootball. O Santos fechou parceria com o aplicativo para distribuir material oficial por meio da plataforma do aplicativo. Para quem não conhece, esse é um aplicativo bastante famoso entre as pessoas que acompanham futebol. Ele reúne notícias e dados sobre os times e agora terá estatísticas e dados oficiais sobre o Santos, com o reconhecimento do clube. A parceria é interessante para o aplicativo, que passa a contar com a parceria oficializada do Santos, e para o clube é interessante, já que o aplicativo tem visibilidade a nível mundial e pode favorecer a imagem do Santos Futebol Clube. E para ficar sempre por dentro de todas as novidades sobre o Santos, já se inscreve aí no canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like.